Vamos à palavra? Se você puder, abra sua Bíblia. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Diz o texto, verso de número 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eita, Deus da glória! Aqui Deus chama o profeta Jeremias, né? Talvez você já ouviu por diversas vezes uma mensagem sobre esse texto, e eu quero aqui trazer para ti uma coisa. O tema, né, dessa mensagem, você na mão do oleiro é um vaso perfeito. Eita, Deus! Quem é que não quer ser um vaso de Deus? Quem é que não quer ser, aleluia, um instrumento nas mãos do Senhor? Instrumentos de bênção, instrumentos, aleluia, que edifica, que levanta, que faz, que opera. Adecomanai, aleluia. Deus nos deu esta palavra e eu queria aqui transmitir ela. Deixa eu te dizer uma coisa. O sábio Salomão diz que nós somos o pó da terra. Pó com um pouco de água vira barro, com muita água vira lama. Às vezes, aleluia, os meus feitos me levam para a lama, fazem de mim uma lama, fazem de mim uma pessoa desprezível, uma pessoa ruim, uma pessoa desagradável, uma pessoa que alguém não quer estar perto nem junto, mas entenda o mistério de Deus, aleluia. A palavra do Senhor para ti é: levanta agora, desce lá a olaria, porque eu quero falar com você. Eita Deus, bora para a olaria de Deus agora. A olaria de Deus é bênção, a olaria de Deus me ensina a ser crente, me ensina a ser bênção, me ensina mistérios que muita coisa aí não consegue, aleluia, desvendar, mas vamos lá, porque o texto diz que Jeremias se levantou e desceu até a olaria. Se nós formos para a olaria, nós vamos ver o seguinte, ó que coisa, o oleiro, primeira fase de um grande vaso de Deus é essa. O oleiro saia, o oleiro vai aos campos, aos valados, às ruas e busca lá o barro. Eita Deus, foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu com muita gente. O Espírito Santo, através de um convite, através de alguém, através de uma palavra, através de um louvor, nos encontrou o barro, aquele barro lá cheio de sujeira, cheio de garranchos, cheio de coisas, de bichos, insetos. Ele nos pegou, aleluia, pegou o barro, levou para a olaria, colocou lá num canto da olaria. Eita Deus, gloriosa. E eu sinto já a presença de Deus. Deus tem algo para te mostrar nessa manhã de domingo, aleluia. E ali o barro veio para a olaria, então o oleiro começa a trabalhar no barro. A primeira coisa que o oleiro faz, sabe o que é? Tirar os gravetos, vai tirando a sujeira. Eita Deus, e essa fase dói, essa fase é difícil, porque essa fase nos dá a sensação de que todo mundo se virou contra nós, essa sensação de que tudo dá errado, essa sensação de perda, essa sensação de derrota, mas entenda, Deus está trabalhando, Deus está tirando os gravetos, Deus está tirando a sujeira para que o barro fique limpo. Antes de fazer o vaso, primeiro precisa que o barro esteja limpo. Aleluia! Eu sinto que Deus começa a falar conosco, não tem como, aleluia,
aleluia, você olha para o vaso, você não vê impureza nele, você não vê galhos, você não vê folhas, você não vê sujeira, porque se vê sujeira não dá certo, então não tem como pular processos. Se eu estou no processo da limpeza, fica, não se apressa. E eu pude observar uma coisa, que na olaria de Deus, o silêncio faz parte do processo. Eita Deus, então é isso que está acontecendo comigo, em várias fases, do barro até o vaso, tem muitas fases de silêncio, de descanso, porque depois que o oleiro tirou toda a impureza do barro, então ele tira daquele lugar e coloca num outro lugar. Agora ele deixa ali para descansar. O barro vai descansar porque passou por um processo doloroso, passou por um processo onde foi arrancado, foi tirado. Então ele precisa descansar e ali ele fica. Eita Deus, mas o barro está descansando para o oleiro, mas se pegar o caminho inverso, muitos que estão nesse período de descanso para ir para um outro processo, se sente que Deus se calou, que Deus rejeitou, porque até então Deus estava mexendo, até então Deus estava tirando, até então Deus estava agindo, mas agora parece que tudo se calou. E não parece não, é só um período de descanso. Fica tranquilo que daqui a pouco o oleiro vai lá de novo, aleluia, porque aí vai para o segundo processo. O segundo processo, esse dó, irmão, esse aqui, eita Deus, passou por ele, vai estar crente. É quando o oleiro começa a pisar no barro. Eita Deus, ele pisa no barro, sabe para quê? Para que o barro fique homogêneo, isso é, para que saia ali os oxigênios, para que saia, para que vire uma pasta só, para que fique uma coisa só. Isso se fala do processo de unidade, isso se fala do processo onde Deus começa a amassar, e quando Deus começa a amassar alguém, eita glória, aleluia, esse alguém se sente inferior, esse alguém se sente pequeno. Por quê? Porque parece que o negócio fica estreito, parece que a coisa fica complicada, mas não é não, é Deus trabalhando. Pastor, mas fechou a porta, fica tranquilo, Deus sustenta. Ó pastor, o negócio ficou ruim para mim, fica tranquilo, Deus está no controle. Deus só está amassando a sua vida, só está amassando você para que você seja um vaso de honra, para que você seja um vaso de bênção. Então fique tranquilo. Se você está no processo do amassar de Deus, se você está no processo onde o oleiro vai pisando, e ele pisa mesmo, e pisa e vira para cá e vira para lá, isso aqui, sabe o que é na prática aqui dentro do cristianismo? É quando Deus vai tirando e trocando valores. Aquilo era importante, conforme Deus vai pisando, a gente vê que aquilo não tinha tanta importância. Começa lá baixou, eita Deus, hoje eu tô crente, irmão, eu tô sentindo a graça de Deus aqui. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está invertendo valores, Deus está invertendo conceitos. Deus precisa alcançar o seu caráter, Deus precisa mudar a sua história, para que você agora pare de olhar como o mundo, para de olhar como alguém simples e comece a ter as visões de Deus, os olhares de Deus, começa a compreender as escrituras, começa a compreender o jeito que Deus quer te usar, que Deus quer te fazer. Esse é o processo de amassar. Eita Deus, e o que me chama bastante atenção, sabe o que é? Que quando Deus terminou com o processo de amassar, aí muda de lugar novamente. Eita Deus, no primeiro lugar em que estávamos todos sujos, acabou de sair do lamaçal, depois veio para o lugar limpo e ali descansou um pouco, agora vai para o amassar de Deus, e depois Deus tira novamente e vai para um outro lugar. Eita glória, aí vai descansar novamente, mas aí já vai para cima da mesa do oleiro. Eita Deus, já vai para perto das mãos de Deus, aí é outra conversa. Louvado seja Deus, mas fica um período descansando. Depois que Deus amassou, fica um período no silêncio, fica um período, aleluia, aonde o oleiro não toca, aonde o oleiro não rela. Eita Jesus, essas fases, tanto que eu vivo falando até para os meus filhos, para vocês serem cristãos, isso é, cidadãos de Deus, cidadãos dos céus, vocês precisam aprender a esperar em
Deus. Esperar em Deus não é como esperar nos homens. Esperar em Deus não é como esperar no sistema. Esperar em Deus é olhar e não ver nada. É procurar ouvir e não conseguir, procurar entender e não conseguir, mas confiante, porque o texto diz que eu esperar naquilo que eu vejo não dá certo, mas aquilo que eu vejo é passageiro, o que eu não vejo é eterno. Então é melhor esperar em Deus. Ah, pastor, mas as forças se vão. O profeta Isaías diz que os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, sobe com asas como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Vale a pena esperar no Senhor. Se você está no momento do repouso, Deus já tirou a sujeira, Deus já amassou você, agora está ali na mesa do oleiro. Entenda, você está na mesa do oleiro. Daqui a pouco Deus vai começar a te modelar. Eita, Deus sabe o que é o processo do modelar de Deus. Primeiro processo é o que vem para a olaria. Segundo processo, tirou a sujeira. Terceiro processo, Deus começou a amassar. Quarto processo, vai para a roda. Agora ali Deus começa a modelar. Sabe o que é isso? Deus começa a te direcionar para algumas coisas em que Ele foi escolhido, em que Ele escolheu você. Se é o ministério do louvor, Deus começa a te dar dons para que você louve. Se é o ministério da palavra, Deus começa a te dar aí o entendimento da palavra, a necessidade de buscar conhecimento, a preocupação de se melhorar. Se é o de ministrar, Deus vai conforme aquilo que Deus quer te usar. Nesse processo da mão do oleiro é quando Deus começa a capacitar, Deus começa a fazer. Eu lembro de quando eu comecei, aleluia, eu pedi a Deus algo, eu disse: Deus, me deu o dom tal e tal e tal, que eu vou fazer a obra. O Espírito Santo, de tanto insistir nisso, o Espírito Santo me diz: ei, começa a fazer que eu te dou, começa a trabalhar que eu te dou, conforme você vai precisando, eu vou fazendo, eu vou te capacitando, conforme você vai agredindo lá, como você vai para frente, eu vou trabalhando em você e eu vou fazendo as coisas acontecerem. Louvado seja Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus, mas às vezes a palavra foge, às vezes até o ar saia, mas uma coisa eu sei: Deus está nesse lugar e Deus está falando com você. É o período em que Deus está modelando, é o período em que Deus está te capacitando. Talvez você esteja nesse processo, o processo das mãos de Deus, o processo em que Deus começa a te modelar. E sabe o que é legal, irmãos? É que Deus não modela conforme o desejo do barro, é o desejo dele. E aí é um problema, porque Jeremias viu isso. Jeremias começou a observar e viu que o oleiro estava ali modelando o barro. De repente, o barro quebrou na mão do oleiro. E Deus ministrou uma palavra dizendo: ó, isso aí é a casa de Israel, viu? Eu estou modelando eles para algo e eles estão forçando para outro. Eu tenho uma palavra profética de Deus para a sua vida. Aleluia. Não adianta. Deus está te chamando para algo, tu está querendo correr. Deus está te chamando para falar, para pregar, para ministrar, para ser uma bênção. E você está tentando fugir. Vai fugir para onde, meu filho? Vai fugir para onde? Porque se Deus te quer, aleluia, você está na mão dele. Se quebrar é pior, porque aí vai ter que amassar de novo, vai ter que voltar lá para fazer o barro ficar homogêneo novamente, vai ter que, meu Deus do céu, seja inteligente, deixa Deus te levar para onde Ele quer, deixa Deus fazer aquilo que Ele quer na sua vida. Não tenta fugir de Deus, porque fugir de Deus não dá certo. Que lá ia robiaçu. Não dá certo. A melhor coisa é deixar Deus trabalhar. Eita Deus, eu sinto que hoje o manto tá... Eita Deus, a porta, a janela do céu, a porta da palavra está aberta. Ah, se você conseguisse entender ou sentir o que eu estou sentindo aqui, o Espírito Santo está aqui fortemente falando comigo. Aleluia, falando comigo que você está tentando fugir, falando comigo que você está tentando resistir. Não resista. O Espírito Santo disse, Paulo, à igreja de Tessalônica: não resiste não. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele modelar você. Pastor, mas dói demais. Pastor, fique tranquilo, isso aí vai passar também. Vai te fazer bem lá na frente. É necessário isso para que você seja alguém firme, para que você seja alguém forte, para que você seja alguém, aleluia, que vá longe, não aquele que vai, começa, desiste, começa uma coisa, não dá certo, vai já dizer: não, peraí, Deus não tem esse negócio com esse tipo de barro, não. Deus
Deus quer te fazer um vaso forte, irmão, um vaso de valor, um vaso de orgulho, um vaso que alguém olha e diz: eita, esse aí passou pela mão do oleiro mesmo, esse aí Deus trabalhou, Deus fez dele um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, glória a Jesus. E ali a Bíblia deixa bem claro que o oleiro modelou ali um vaso bonito, oh glória. E sabe o que me chama a atenção aqui, irmão? Vaso na mão de Deus não é o tamanho que importa. Oh Deus, me cobre com o teu sangue. Tem muita gente querendo ser vaso grande, irmão, mas foi chamado para servir pequeno. Se eu fui chamado para 50, é 50. Se eu fui chamado para 10, é 10. Se eu fui chamado para 1000, é 1000. Não adianta, irmão. Faça bem aquilo que tiver a mão para fazer. Tem gente que tem espírito de grandeza, só quer coisa grande. Eu quero pregar não sei na onde, eu quero cantar não sei na onde. Mas olha, tem muitas pessoas que não conseguem chegar a esse não sei na onde. Tem muitas pessoas que não conseguem estar nesses lugares grandiosos e precisam ser alcançados e precisam ali ouvir a palavra, serem renovados, edificados. Deus chamou você para um propósito específico, para um projeto específico. Não deixe aquilo que é para você fazer e vai fazer o dos outros. Não adianta nada você cuidar da roça dos outros enquanto a sua, eita, Deus da glória, tá lá precisando de cuidados. Cuide daquilo que Deus te mandou fazer, faça aquilo que Deus te mandou, e eu tenho certeza que a bênção de Deus virá sobre você, porque depois que Deus modelou o vaso, aí ele vai para um processo de descanso de novo. Ei, pastor, de novo? Sim. E existem muitos momentos em que Jesus, a gente se sente só, se sente sozinho. Meu Deus, parece que, olha, Jesus, como é difícil isso. Parece que a solidão invade. Mas uma coisa é certa, estamos na olaria de Deus. Se você está na olaria de Deus, fique tranquilo, Deus tem o controle de todas as coisas. Aí eu começo a observar que na olaria, o vaso, depois de pronto, ele é colocado em uma estante para secar. Ele vai secar. E ele passa ali um processo onde não pode relar, onde não pode mexer, onde não pode tocar, porque se tocar deforma, se tocar fica ruim. É muita, eita Deus, olha a revelação de Deus aí. Olha Deus abrindo as janelas dos céus. Tem pessoas que acabou de sair das mãos de Deus e agora foi colocado na estante para secar. E esse acabou de colherabassouvias, querendo se antecipar, aí se deforma, porque se deformou enquanto está no processo de secagem, irmão, depois não tem mais jeito, aí o negócio fica estreito, aí fica aquele vaso defeituoso, aí fica aquele vaso com coisas que o oleiro não fez. Eia, é de curiabiassouvias. Por um outro lado, o Espírito Santo me diz para aqui, de cabachai, eita, se você está na estante de Deus, se você consegue entender que é um tempo só, um tempo de repouso, um tempo de secagem, entenda, ninguém pode tocar em você, ninguém pode relar em você, porque você está na olaria de Deus, você está nos cuidados, ou sob os cuidados do oleiro, é o oleiro que está projetando a sua vida. Então, para que você não seja defeituoso, para que você não seja um vaso imperfeito, um vaso em que o oleiro depois precisará quebrar, fique aonde ele te colocou. Se ele te colocou para servir aí, fique aí. Se ele te mandou ir, vá. Se ele te mandou fazer, faça. Faz e obedeça aquilo que Deus tem te colocado para que você venha fazer, para que a glória dele venha a ser engrandecida sobre a sua vida. Depois que o vaso secou, na olaria, o oleiro leva esse vaso para o forno. Esse processo é o último processo. Eita Deus, o processo do forno é interessante. O processo do forno ali, ele vai ser queimado, irmão. Ali o fogo vai queimar esse barro, vai queimar esse vaso. Agora ele vai ser capaz de receber líquido. Agora ele vai ser capaz de armazenar. Aleluia. Eita
Deus, depois que eu fui para a fornalha de Deus, depois que eu fui para o fogo do Espírito, então agora ele começa a encher com a sua glória, então agora ele começa a me usar, agora eu vou servir de verdade, agora eu vou ter uma plena comunhão com Deus, é eu nele, ele em mim, e eu ministrando na vida de alguém, eu sendo útil na vida de alguém, eu servindo pessoas. Por isso Deus te chamou, barro, escuta, barro, escuta o que o Pai está te dizendo. Deus te tirou do lamaçanga, te colocou na olaria, tirou de você a sujeira, os garranchos, espremeu, amassou você, te levou para as mãos, te fez um belo vaso, colocou na secagem, agora está te levando para a fornalha. A fornalha é um negócio mais doído, é um negócio mais difícil, é umas provas que só Jesus mesmo, mas quem colocou na fornalha foi o oleiro, ele sabe o tempo certo que tem que ficar lá, ele não vai te deixar queimar lá, ele não vai deixar passar do ponto, ele sabe o ponto certinho. Não queira sair da olaria, tem crente saindo da olaria de Deus, mas o oleiro é o mesmo, viu? Tem crente querendo mudar de olaria, tem crente, pastor, aqui tá muito difícil, vou para outro lugar, fica tranquilo, o oleiro de lá é o mesmo, a prova que tu tá, ele vai continuar lá. Por quê? Porque Deus está treinando você, capacitando você, por isso é melhor estar na onde Deus quer que você esteja, para que essa prova passe logo, para que você seja aprovado logo, para que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Eu tô sentindo a glória de... Eita, rabachévias, oh Jesus, eu tô crente hoje, minha irmã, eu tô crente hoje, minha irmã, eu sei que o Eterno tem algo para ti, eu sei que Deus quer fazer contigo, aleluia, coisas grandes. Por isso descansa em Deus, descansa no Senhor. Se está aí na olaria do Pai, fica tranquilo, porque nas mãos de Deus, até o que é para dar errado, Deus faz dar certo. Amém? Eu quero orar por você. Quero orar por você. Quero pedir a Deus para que Deus te dê graça, para que você continue na olaria dele, para que você não saia da olaria dele, para que você resista firme o tempo do silêncio, para que você resista firme o tempo em que ele amassa, o tempo em que está nas mãos, o tempo em que está aí na fornalha, para que você fique até o final do processo, porque o texto bíblico diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio deles. Eu quero orar por você agora. Vamos para a oração.